Olá, meu nome é Big e esse é meu primeiro vídeo no meu canal. Bom, indo pro ponto central deste vídeo, eu vim falar o motivo por Kimetsu ser ruim. Bom, eu poderia vir aqui falar sobre os personagens, sobre a história ou sobre o vilão, que é um dos motivos principais pelo fato dele ser um dos motivos de Kimetsu ser ruim, mas eu não acho que esse seja o motivo central. O motivo central pra mim não é os vilões nem personagens em si. Pra mim é o peso. Como assim um peso? Eu digo o peso das mortes. Na história de Kimetsu tem muitas mortes, que muitas coisas acontecem que impactam para muitos personagens. Mas para muitas perdas que são muito importantes, que desenvolveriam muitos personagens, isso não acontece. Exemplos eu vou dar aqui, como a morte no primeiro episódio da família do Tanjiro. A morte da família do Tanjiro é algo impactuoso, que nos apresenta o mundo, os demônios, o impacto, a morte deles, como mostra que o vilão principal é super mal, que ele não se importa em matar sem escrúpulos nenhum. E ele chega, e o Tanjiro chega na família lá com ela toda morta, assombrando a irmã, e a irmã vira um demônio. No primeiro episódio a gente vê ele realmente triste, só que no segundo ele novamente está sorrindo. Não teve peso nenhum na consciência dele o fato da família dele ter simplesmente sido massacrada inteira, e a única sobrevivente ter virado o demônio e ter esquecido todas as suas memórias. Isso pra mim que peca Kimetsu. Ele peca pelo fato dele não ter peso nas obras. A obra não tem peso algum nas mortes. Outro exemplo, o Kanae de Shinobu. A Shinobu é muita falta que ela sente da irmã. Isso é um dos motivos principais dela ser uma caçadora. Mas a gente não simpatiza com a Kanae. A gente não simpatiza com a irmã da Shinobu, pelo fato dela não ter sido apresentada, fazendo a morte dela não ter peso algum sobre nós. A gente não sente um afeto sobre eles. A gente não sente um afeto. Não, a gente não sente um desenvolvimento. Como o Tanjiro não tem desenvolvimento sobre a família dele morta. Um dos motivos principais pelo qual ele se tornou um caçador de demônios. A gente não sente esse desenvolvimento. Ele não fica triste, ele não sente peso na consciência, ele não se culpa. Ele muito menos tem um arco de personagem de tristeza. A gente não vê isso nele, a gente só vê felicidade, a gente só vê um personagem feliz. Nunca vê ele triste. E as únicas vezes que ele tá triste, com raiva, nem é por causa da morte da família dele, e ele não sente peso sobre isso. É da morte de outros personagens que é próximo dele, como a do Rengoku. Ele sentiu muita tristeza, sendo que o Rengoku ele não conheceu nem faz tipo um dia. Eles se conheceram um dia e ele já tá sofrendo pra caramba, lamentando a morte do Rengoku, indo na casa dele, falando com a família dele, e isso que ele não fez com a família dele. Ele não digo que ele não sofreu, mas não foi tipo mostrado um sofrimento tão grande. Veja a comparação do sofrimento que ele teve contra o Rengoku e a comparação que ele teve contra a família. Ele pesou muito mais sobre a morte do Rengoku do que foi pela família. Ele levou uma das partes da espada do Rengoku na sua própria espada. Isso mostra o quanto a morte daquele personagem pesou sobre ele, sobre os ensinamentos que o Rengoku passou para ele, sobre os ensinamentos que ele aprendeu, sobre como controlar a Ikami Kagura. E essa morte tem um peso sobre o Tanjiro, e ele sente esse peso nele, e ele naquele momento se culpou pela morte, que ele não conseguiu fazer literalmente nada. A gente não vê isso, porque ele não se culpa com a morte da família dele, que não estava lá. Ele não se culpa pela irmã dele ter virado um demônio. Ele muito menos nem tem um certo remorso. A única vez que ele tem lembrança da família dele é em momentos e outros. Isso é muito errado, porque a gente não vê. Se fosse em outras obras, isso seria
trabalhado. A morte da família é algo pesado, é a morte da sua própria família. Isso foi algo bem pesado que ele deveria sofrer e carregar. Isso e uma das formas de superar esse trauma. Conforme a história vai andando, o desenvolvimento dele vai rolando. Ele deixa de se culpar, ele não sabe o que é culpa dele, ele deve honrar a morte dos próximos que não deram a vida por ele, mas sim morreram nas mãos de outro. E o outro deve pagar por isso. Ele para parar de se culpar. Mas não, a gente não vê isso. Bom, mas finalizando isso aqui, não quer dizer que Demon Slayer seja ruim. É um anime muito bom para passar o tempo, para poder assistir. É um anime legal, com uma animação legal. Só que esses erros de história é o que pecam muito e que deixa a história ruim. Por isso que muitas das vezes as pessoas ficam indignadas quando o Demon Slayer ganha um prêmio, ganha de algum anime específico, que teve mais desenvolvimento, mais história. Só que Demon Slayer não tem isso, ele não desenvolve muito, ele não tem muitos personagens, desenvolve personagens específicos que não fariam sentido ser desenvolvidos, que eles aparecem muito pouco, a gente não ia criar uma relação com eles, para ser mais exato. Mas não quer dizer que Demon Slayer seja um anime ruim. Muito pelo contrário, é um anime muito bom para ver quando você tiver para relaxar, um anime para relaxar. Mas é isso, muito obrigado. É isso que eu tinha para falar sobre Demon Slayer. Espero que tenham gostado. Esse foi o meu primeiro vídeo. Eu vou melhorar, eu quero melhorar. Deixem um like, se inscrevam. Espero que tenham gostado desse vídeo e tchau.